agradecer primeiro a presença de todos e principalmente a Datamires, que aceitou participar um pouquinho aqui com a gente, falar um pouquinho do curso de medicina, a tão sonhada medicina de tanta gente, né, no Brasil. E não vamos perder tempo, sei que o pessoal vai chegando aí um pouquinho, mas eu queria que você se apresentasse. Primeiro de tudo, eu não vou me estender muito aqui na conversa, porque tem muita coisa, né? Me fala só se tá bom o áudio, se quer que coloque o fone, tá tudo bem? Pra mim tá, pessoal, vocês escrevam aí Então, nos comentários, por favor, se o áudio meu, tanto meu quanto da Tamires, está bom pra vocês. Eu tô com fone, se vocês preferem que ela coloque o fone também, vocês vão deixando aí nos comentários, que daí a gente vai organizando os problemas técnicos aqui. é isso. Mandaram Vamos aqui que lá. está bom o áudio. Ótimo, então tá bom. Começando, então. Sou Tamires, eu fiz faculdade de medicina na PUC São Paulo, em Sorocaba, de 2010 a 2015. Fiz residência de cirurgia geral também em Sorocaba. E depois eu fiz proctologia na PUC Campinas. Antes disso tudo, fiz 5 anos de cursinho, foi onde eu conheci a Lu. Eu conheci ela no meu último ano, inclusive, de cursinho, deu sorte. E aí fiz a minha faculdade cirurgia geral e proctologia. Vamos lá. Acho que a pergunta que mais surge, e principalmente porque foi feito isso aqui, né, é porque a medicina. Eu não consigo explicar o porquê da medicina, porque eu escolhi a medicina, eu tive curso antes, eu escolhi engenharia química, logo que eu saí do terceiro colegial, eu prestei, passei, fui fazer a minha matrícula lá em Lorena, pela USP, mas quando eu cheguei lá, eu entrei em desespero, meu pai olhou pra minha cara e falou, pelo amor de Deus, não é isso que você quer pra sua vida, vamos embora, volta pro cursinho, não é problema nenhum fazer cursinho. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, então pensar nesse negócio de terminar o colegial e não entrar na faculdade era um negócio, para mim, inconcebível. E aí também foi um tempo para eu conseguir me adaptar, mas fiquei 5 anos no cursinho. Por que 5 anos de cursinho? Porque eu não tinha mais o que fazer da minha vida, entendeu? Assim, eu não tinha outro curso, não adiantava eu prestar outro curso, eu não tinha isso na minha cabeça. E aí eu fui ficando, porque se não passa esse ano, um ano vai passar. Vamos tentar ver o que tá errado. E aí foi isso. Passei na faculdade de medicina. Não me arrependo de ter feito 5 anos de cursinho. Não me arrependo de ter entrado relativamente velha na faculdade. Assim, não entrei logo que eu saí do terceiro colegial. Acredito que isso foi bom até para eu conseguir entender o curso, entender o que eu estava fazendo ali, mais madura e tudo que acontece dentro de uma faculdade de medicina. Porque não adianta você entrar na faculdade com 17 anos e achar 18 anos e achar que dali você entende. Eu achava os assuntos da faculdade de medicina pesados para uma pessoa que acabou de sair do terceiro colegial. Então, eu acho que vale a pena fazer alguma coisa antes de entrar na faculdade. Mas tive colegas de turma que entrou com 17 anos, terminou a faculdade muito bem, obrigado, hoje em dia está muito bem, obrigado, e assim seguiu. Mas acho que foi isso, acho que é porque eu não tinha outra coisa para fazer da vida mesmo. Minha mãe falou que desde quando eu era criança eu falava que eu ia ser médica. Então, acho que foi isso que aconteceu. Olha só, gente. E, gente, é batalhadora essa, né, gente? Porque deve ter alguns alunos aí que ainda estão no terceiro, outro no primeiro ano de cursinho. E assim, né, igual a Raquel tá falando aqui, eu também comecei a fazer engenharia química e não gostei. Agora eu tô estudando para medicina. Isso aí, Raquel. Força, foco, a gente tá aqui para te ajudar. Exatamente. No que eu puder também, sinta-se à vontade de me mandar mensagem, no que eu puder ajudar. E sentar e estudar, cara, não tem outra coisa, infelizmente. E às vezes nem só isso basta, né? Assim, já tô mudando um pouco de assunto, eu emendo tudo, mas até o dia que a gente tava conversando, eu falei isso, foi o ano que eu passei pra faculdade, que eu entrei na faculdade, foi o ano que eu mais fiz amizades no cursinho, que mais a gente saiu para fazer outras coisas, deixar a cabeça leve e ir levando as coisas.
Porque eu acredito muito assim, é prova, você tem a sua prova, não adianta. Às vezes você vai muito mal na prova da USP, o que não quer dizer que você vai mal nas outras provas. Tem prova que é mais o seu perfil de fazer, e aí é nessa que você vai entrar. Eu acho muito perfil. Acho que é isso. Vamos para a próxima, né? Tá surgindo mais alguma coisa aí? Se for surgindo, você me parem, pelo amor de Deus. Não, pode deixar, que eu te paro. Eu converso. Então, você já falou aqui do outro curso que você tinha pensado, né? Tá, que era da engenharia química. Você já respondeu também a pergunta da desistência. E acho que não, né? Depois de todo esse perrengue, acho que nunca pensou em desistir no meio da graduação. Na verdade, sim. Primeira semana de aula, entrei numa faculdade, a PUC São Paulo, é uma faculdade que é PBL, né? E a gente não está acostumado com esse tipo de ensino. A gente está acostumado com o professor pegando na nossa mão desde quando a gente entra no pré, que hoje não é mais pré, não sei nem como chama mais. Quando você está na alfabetização, a tia te pega na mão, te ensina as coisas. É assim que as coisas são sempre. Mesmo no cursinho, por mais que o professor seja um negócio meio assim, inatingível, você sabe que ainda eles estão ali mastigando as coisas e tudo mais. Enfim, pensei em desistir na primeira semana. Liguei pro meu pai desesperada. Falei, pai, isso daqui é PBL. Eu já sabia, mas assim, eu não tinha noção do que era o PBL no dia a dia. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, eu não vou dar conta, eu vou embora disso daqui, eu não sei nem por onde estudar, não sei por onde começar, não vai dar certo. Esse eu acho que foi um dos meus maiores pontos de desistência, assim, foi logo o impacto que eu tive, que eu cheguei na faculdade. E eu, graças a Deus, sempre tive muito apoio do meu pai e da minha mãe. Eu sempre falo que se eu pudesse escolher, eu não escolheria pais melhores para mim, porque eles sempre me apoiaram em tudo, sempre tiveram junto comigo, parceiro mesmo. E aí eu fui ficando, você vai levando, mas aí sempre tem uma coisinha que você vai, né? Querendo ou não, veterano, eu sou uma pessoa que, né, difícil de baixar a cabeça, e aí são coisas que você vai aprendendo durante a faculdade, que tem a hierarquia, isso na medicina é muito forte, e aí você precisa realmente abaixar a cabeça, você não precisa concordar com aquilo, mas você precisa saber que ali não é o seu momento de falar. E aí, assim, quando tinha esses embates, eu sempre pensei em desistir, mas fui levando, porque assim, não me vejo fazendo outra coisa hoje da vida. Não me vejo. Graças a Deus que eu continuei lá. Uma outra pergunta também que surgiu, pelo menos que você falou, Lu, é a pergunta se é difícil, né, levar a faculdade, se é puxado levar a faculdade. No método PBL, você... atualiza a gente aqui, os leigos, o que é o PBL? Ah, tá. Na verdade, é um aprendizado baseado em problemas, né? Então, basicamente, a gente tinha um caso clínico durante a semana e que tudo que a gente ia aprender naquela semana era baseado nesse caso clínico. Então, se a gente pegasse um caso clínico que era, sei lá, uma dor na perna, e aí a gente ia precisar estudar sobre isso, tudo daquela semana é baseado nisso. A gente pouco tinha aula teórica, a gente tinha aula nos laboratórios, aula no hospital, mesmo a aula de anatomia, de farmaco e tudo mais, era baseada na perna, que era o assunto da semana. Então, a gente dividia os módulos assim, basicamente. Esse foi o primeiro ano. E aí é um método muito diferente, é isso que eu estava falando, mas eu acho que é um método que se aprende muito se você se empenhar. Óbvio que se você não quiser se empenhar, você consegue levar a faculdade bem. Assim, eu pelo que eu vi dos meus colegas, tinha sempre quem estudava, mas que já vinha estudando, sempre estudou, cursinho estudou, colegial estudou, e tinha aqueles que não queriam nada com nada, mas que iam levando. Isso também tem, então, na faculdade de medicina, tá? Porque a gente acha só em outros cursos, né? Que o pessoal da medicina é super centrado, super tá lá focado. Não, nem... Olha, eu vou falar pra você que é a minoria na medicina. Não sei se porque quando estudou tanto para entrar, batalhou tanto para entrar, e aí quando chega lá, não sei se tá de saco cheio ou quer extravasar, e aí acaba que leva uns bons anos, assim, até se acordar e falar assim, opa, pera, né?
Alguns também não acordam, mas... Mas isso tem em todo curso, né? Todo curso tem a pessoa que se empenha bastante, Sim. que vai ser o diferencial da sala, isso sempre. E tem os caras que vão levando na maciota e vão indo e terminam, entendeu? Isso não quer dizer, pelo menos dos que eu conheço, isso não quer dizer que eles são médicos piores do que os outros que estudaram mais, tá? Eu acho isso bem diferente. O jeito que você lida com as pessoas talvez seja um pouco mais importante na nossa área, de como você entende o outro. Se você dá essa liberdade para o outro conversar com você e tudo mais, a relação médico-paciente fica muito melhor e aí você consegue ter êxito na vida que vai levando. Eu acho que é muito isso. Mas se foi difícil e foi puxado, é uma faculdade em tempo integral. Você fica o tempo todo por conta daquilo. E a minha, como era esse PBL, teoricamente você se aprofunda num assunto e estuda aquele assunto o quanto você conseguir ou o quanto você quiser. Então, assim, para algumas pessoas é mais puxado do que para outras. Mas sim, a gente ia para o hospital quase todos os dias, desde o primeiro ano e tudo mais. Então, eu acho que diferente de uma faculdade, de um curso que é meio período, por exemplo, que você consegue fazer outras coisas também. Mas, assim, só para deixar claro, isso nunca impediu ninguém de ir pra festa, tá bom? Isso nunca impediu ninguém de aproveitar a vida. Então dá pra fazer. Eu acho que essa é a grande preocupação da pessoa que perguntou isso, né, tá? Dá pra viver também, né? Dá pra ir no barzinho. Dá pra viver. Pessoal, deixa eu só dar dois recadinhos aqui. Tem uma caixinha, um ponto de interrogação dentro de um quadradinho do lado dos comentários aí. Se vocês quiserem deixar as dúvidas aí, depois fica mais fácil da gente encontrar, tá bom? E o outro recado eu acabei esquecendo agora, mas tudo bem. Tá, a gente falou um pouquinho já das disciplinas, né? Você falou que não é tão divididinho assim, igual a gente pensa, né? Anatomia, depois química, etc. Mas eu tinha te perguntado em relação ao português, né? Como eu falei já nas outras lives, o pessoal acha que é só quem entra em letras, que o professor de português que tem que saber o português e o resto não. Como foi esse contexto para você? Na nossa faculdade, e acredito que na maior parte das faculdades tenha isso, tem a disciplina português. Então, a gente tem um ano que um dos nossos horários é pra gente estudar português. Olha só. Até porque a gente tem que escrever muito bem, porque o prontuário do paciente é um documento e você precisa deixar tudo bem escrito, porque é aquilo ali que vai te salvar caso alguma coisa aconteça, né? Então, assim, além disso, você precisa conseguir manter uma boa relação médico-paciente. Então, manter essa boa relação médico-paciente não quer dizer que você precisa falar o português correto o tempo inteiro. Muito pelo contrário, você precisa entender o lugar que você está, o tipo de paciente que você está, para ver quais são os termos que você usa para que ele entenda o que está acontecendo, né? Eu me mudei agora para Bahia, eu fiquei o tempo inteiro no estado de São Paulo, me mudei agora para Bahia, e é um lugar completamente diferente de termos, dialetos, e das pessoas não entenderem o que você está falando. Então, assim, você precisa de meios para se comunicar, isso é fato. Se você não consegue falar, fica muito difícil do paciente entender o diagnóstico, entender o tratamento e conseguir fazer o tratamento para que aquilo lá dê certo. Porque mais do que eu acho que o médico está mais inserido no começo para orientar, explicar e falar tudo o que vai fazer. Você precisa que o paciente também entenda o que você está querendo fazer para que ele aceite aquele tratamento. Ô, Livinha, obrigada! Desculpa. E aí você precisa que ele te entenda para que aquele negócio funcione, porque o médico sozinho não resolve o problema do paciente. Eu acredito nisso, né? Eu acho que ele não resolve. Além disso, toda a nossa passagem de plantão, a gente precisa passar os casos para o nosso colega para que ele entenda o que aconteceu durante o seu período de 12 horas e que ele consiga dar continuidade naquele tratamento e que nada se perca pelo caminho, que também é um dos grandes problemas que acontece, que as informações não são passadas completas e aí algo se perde no caminho e o tratamento
não que ele fique prejudicado, mas ele pode se atrasar. Uhum. Eu acho que no mais é isso. Mas sim, o português a gente precisa muito, muito mesmo, para tudo. Até para você, hoje nem tanto, porque a maior parte dos lugares estão fazendo o receituário no computador. Mas até letra, você precisa ter uma boa letra para que o paciente entenda, o farmacêutico entenda, aquelas piadinhas, aqueles memes do Instagram são... A Marina até mandou aqui, acho que precisa ter aula de caligrafia também, porque a gente sofre pra entender. Minha irmã é enfermeira, tá? Por isso que ela tá falando isso, tá? É porque a gente precisa escrever muito rápido, né? Eu acho que essa é a justificativa. A minha letra não mudou. Assim, depois você mostra a sua letra pro pessoal, é linda, gente, redondinha. Na maior parte do tempo, a minha letra se mantém ok. Mas quando o bicho pega, aí não tem como a letra sair bonita, realmente. Mas as pessoas precisam entender o que você tá querendo, senão as coisas não acontecem. É isso com todo mundo. Mas é isso. Acho que eu falei tudo. Mas o mais importante é o prontuário, gente. O prontuário é um negócio que você precisa saber escrever. Você precisa. Porque aquilo vai para qualquer um ler e qualquer um que lê precisa entender. Principalmente o juiz. Caso precise. Espero que não. Comunicação é sempre importante, né? Tá, você tinha falado também um pouquinho sobre inglês e matemática. Eu não lembro direito o que sobre inglês, mas você comentou. E aí eu perguntei da matemática, porque o pessoal fica sempre com essa ideia do português e da matemática, né? Desde a escola que a gente ouve que português e matemática, português e matemática. Você usou a matemática propriamente dita, assim, na faculdade? Gente, lembrando aqui, eu lembrei que o outro recado que eu ia dar. Aqui as lives são experiências de cada um, tá, gente? Não é porque a Tamires tá falando isso que vai acontecer com todo mundo, que com todos os médicos é a mesma coisa, igualmente da semana passada, então é o relato dela. Isso é meu, Tamires. Mas vamos lá. O inglês a gente teve também um ano que a gente troca o português pelo inglês. E aí também é saber ler, saber escrever, nem tanto falar, tá? Mas que você precisa saber, a maior parte, agora mesmo que nós estamos com uma doença nova, que ninguém conhece, os artigos estão vindo em sua... a maioria mesmo, alguns em outras línguas, raros, poucos, mas a língua mãe é o inglês, não adianta. Então você tem que saber ler, você tem que saber escrever, pelo menos para um começo de doença... Os mais recentes trabalhos, eles sempre estão em inglês. É difícil eles estarem traduzidos, assim, né? E que eu acho que vale a pena se empenhar um pouquinho. Não é algo que você precisa ter já o diploma, falar e tudo mais. Mas você precisa arranhar pelo menos um pouquinho no inglês para ler os artigos. Quanto à matemática, eu não uso muito, porque eu não fiz, por exemplo, pediatria. Pediatria calcula-se dose o tempo inteiro. Muita gente da pediatria anda direto com calculadora, porque é tudo peso dependente. E eu não tenho isso. Eu trabalho mais com adultos e não preciso muito da matemática. Mas gosto muito, porque da engenharia química, né, a parte de exata sempre foi, para mim, a preferida. Acho que sim. O que mais que a gente falou, Lu, outro dia? Um pouquinho do ProUni. Isso, achei interessante, tá? Porque já tinham perguntado em outra live sobre isso. E você falou que fez toda a faculdade, né? Com o FIES. Isso. Eu dei muita sorte, porque logo que eu entrei na faculdade, eu já entrei com o processo pedindo o FIES. E eu consegui no meu terceiro mês de faculdade, já. Eu fiz faculdade 100% no FIES, então eu paguei as 3 primeiras mensalidades e depois a cada bimestre ou trimestre, não me lembro, a gente pagava R$50 por mês, que era como se fosse referente aos juros, tá? E aí o FIES, para você conseguir, hoje, pelo que eu ouvi, tá um pouco mais difícil conseguir o FIES, mas antes, quando eu fiz, estava fácil, eu consegui. E aí, mais um dos critérios para a gente conseguir fazer o FIES é que os nossos fiadores tenham o dobro ou 2,5 vezes uma mensalidade. Então, eu preciso provar que caso alguma coisa aconteça e o governo não consiga mais pagar a minha mensalidade, os meus fiadores conseguem pagar a minha mensalidade. Entendi. Tá? Diferente do ProUni, que eu estava conversando com um amigo meu que se formou comigo, se formou via ProUni,
que o dele, e eu pago depois, né? Então eu fiz FIES, eles pagaram, eu pagava os R$ 50, e aí agora, 2 anos depois de formada, eu preciso começar a pagar as minhas mensalidades. É um empréstimo, então, tá? É um empréstimo, juro baixo, valia a pena fazer, e aí a gente optou por fazer isso. E se você faz a residência básica pós-faculdade, imediatamente após o término da faculdade, você consegue ficar isento pelo seu período de residência. Então, eu fiz residência de cirurgia geral. Durante o meu período de cirurgia geral, eu não precisei pagar o FIES. Quando eu entrei na proftologia, não é mais a área básica, aí eu precisei começar a pagar o meu FIES. Diferente do ProUni, que para o ProUni você precisa provar que você não tem condições de pagar a faculdade, a mensalidade. E aí tem vários critérios lá que você precisa apresentar toda a documentação, você tem que ter feito colegial em escola pública, ou se você fez em escola particular, você precisa de bolsa. E, por exemplo, se você fez particular, escola particular, colégio particular, com 50% de bolsa, você só consegue 50% de desconto na sua mensalidade. Olha. Se você fez bolsa de 100%, você consegue 100% de bolsa na faculdade. Mas tem vários critérios, você precisa provar tudo isso e tudo mais. Na nossa sala, 10% dos alunos eram ProUni, tá? E não precisa pagar nada depois. O governo pagou a sua formação, você se formou, beleza, acabou, tá? Diferente do FIES. Mas que ambas valem a pena, tudo depende do que você consegue provar. O FIES você precisa ter fiador que prove que tem o dinheiro, o dobro da mensalidade, e o ProUni você precisa provar que não tem esse dinheiro. Essa eu acho que é a diferença básica que tem. Que interessante, tá bom saber. Hoje em dia eu não sei mais como funciona esse negócio de Enem, SISU, esses negócios, tá? Mas antes era assim. Tô velha já. Thay, aproveitando que você tá falando de Enem, um pouquinho aí, né? Tem alguma coisa que você falou de bolsa em relação à nota? Então, se tá indo mal na faculdade, aí perde essa coisa do ProUni, ou não tem nada a ver, ou você não sabe? Tem. Precisa da nota e precisa de frequência. São as coisas que eles sempre... E você renova a cada 6 meses, tanto o FIES... O ProUni eu não sei exatamente o tempo, mas o FIES a gente renovava a cada 6 meses. E aí a gente precisava estar matriculado, a gente precisava estar aprovado nas matérias anteriores para conseguir fazer a renovação do próximo semestre. Interessante. E a presença também. E aí você falou que aí é um pouquinho diferente, né? Porque não é 5, 6, 7, 8, 9, 10 as notas. No PBL, lá em Sorocaba, isso em Sorocaba, porque tem PBL diferente, a gente tinha, na verdade a gente não tinha nota, a gente tinha conceito. Então você é suficiente ou insuficiente naquela matéria, tá? Então a gente fazia as provas que eram questões discursivas, e aí o professor te avaliava como suficiente ou insuficiente. Insuficiente você teria que fazer a prova de novo, insuficiente você tá ok, vamos pro próximo. Eu não acho que isso é uma vantagem, porque você acaba nivelando por baixo os alunos, né? Porque se você pega um aluno mediano, mas ele responde a questão do jeito que precisa responder, ele é suficiente como se ele fosse 100%. E o cara que estuda muito, e ele realmente é 100%, ele também é suficiente como o outro que é mediano. Então, talvez se tivesse um conceito no meio, não sei como está hoje lá, não sei se mudou. Lembro que quando eu fui centro acadêmico, a gente até tentou mudar esse conceito, mas aí a gente não conseguiu. Então, eu não sei, confesso que não sei como que é. E isso é muito diferente pra gente também, né? Que tá acostumada com nota. Pois é, por isso que eu te perguntando. Exatamente. Essa é uma pergunta que já vou colocar, que foi da Raquel, que mandou agora há pouco. Como você decidiu que ia seguir, já aproveitando que o resto das nossas perguntas ia seguir esse caminho, né? A Raquel já adivinhou o que eu ia perguntar. Bom, eu sempre fui uma pessoa um pouco mais racional, ou eu sempre me policiei para ser um pouco mais racional.
E eu fiz a medicina para a gente ter um resultado final, de preferência positivo, mas um resultado que não demorasse muito. Eu sou ansiosa, muito ansiosa, e eu preciso ver o resultado. E aí a cirurgia proporciona isso, né? Porque você pega um paciente que está com uma doença, com dor, por exemplo, você opera ele e no dia seguinte, dependendo do tipo de cirurgia que você tiver, você já vê que o paciente tem um resultado e que tá ótimo. O prazer que isso traz é muito grande. Uhum. Eu não sou o tipo de pessoa que fico queimando o meu cérebro pensando em tudo, assim, pode ser isso, pode ser aquilo. House, não sou eu. Uhum. Então, eu não fiz clínica por causa disso, tá? Eu gosto da cirurgia, gosto de resultado, olhei para o paciente, somando isso, mais isso, mais isso, mais isso, na maior parte das vezes, porque alguns pacientes não leem os livros, mas somando esse dor aqui, vômito, não sei, é isso aqui, beleza? Vamos lá para o centro cirúrgico, a gente resolve e amanhã tá ok. Eu acho que foi mais por isso. E aí eu acabei indo para procto, porque, e aí tem outro assunto que depois a gente pode entrar, é mulher na medicina, na cirurgia geral. Uhum. Sim, isso ainda acontece em 2020. Então, aí eu acabei optando pela procto, porque eu tive que pensar que sim, sou mulher, então talvez eu quisesse casar, talvez eu quisesse ter filho. E aí depois a procto ela me proporciona atender consultório, só consultório, se eu quiser. Fazer cirurgias grandes, que é o que eu gosto, e por enquanto eu sou nova e consigo, ou fazer cirurgias pequenas. A gente tem até exemplo da doutora Angelita, que é proctologista, ela já tem mais de 80 anos, ela acabou de passar pelo Covid, e até hoje ela opera. Uhum. Então, assim, é uma área boa para mulher. Apesar de na medicina estar crescendo o número de mulheres muito, na minha sala já era 70% de mulher para 30% de homem. Olha, interessante. Ainda existe machismo. Na minha residência de cirurgia geral, se manteve como 30% de mulher e 70% homem, mas no ano seguinte, se não me engano, já tinha mais mulher do que homem. Já era 60% mulher e 40% homem. E aí, assim, hoje o que eu vejo, quando eu estava fazendo procto lá em Campinas, na cirurgia geral lá também já tinha mais mulher do que homem. Mas as piadinhas são veladas, as piadinhas acontecem, você acaba incorporando aquilo como fazendo parte da sociedade, e eu confesso que muitas das piadinhas machistas acabam passando por mim como se fosse algo natural. Não tô falando que tá certo isso, tô falando que eu realmente não presto atenção, porque aquilo acabou se tornando tão enraizado, é um negócio que realmente acontece tanto que passa, ficou comum, sabe? Mas acho que foi isso, não sei, respondi? Acho que eu respondi, né? Respondeu. E aí, aproveitando, então, tá, já que a gente tá na caixinha aqui de perguntas, nossa, tem cada pergunta aqui, e tá tudo vindo agora, não te falei nada, nenhuma dessas. Eita. Vamos lá. O Rafael perguntou, é verdade que ser sentimental atrapalha muito na medicina? Porque a gente ouve muito isso, né, tá? Quem era da área da saúde são pessoas meio frias até, né? Bom, quem me conhece sabe que eu choro por tudo. Qualquer coisa me faz chorar. Enfim. Mas, na verdade, não é que a gente... que não dá pra ser sentimental. Dá pra você ser sentimental. O que acontece é que você precisa se controlar e ser um pouco racional, eu diria, tá? Porque você não pode que aquele sentimento... Não tô falando que você não vai gostar do seu paciente. Alguns pacientes realmente cativam a gente garra amor, eu falo. Mas você tem que saber separar, porque você tem que tratar aquele paciente. Caso alguma coisa aconteça que não estava previsto ou que você não queria que acontecesse daquele jeito, você precisa ser rápido, pensar e resolver o problema para aquilo não prosseguir. Então, não é que você aprende, que você tem que ser frio e esquecer a parte sentimental. Você precisa aprender a lidar com a sua parte sentimental, às vezes deixar ela de lado. Não quer dizer que você talvez não vá chegar na sua casa, chorar rios e falar, puta que eu pariu, não é possível, que não deu certo, por que não deu certo, onde já se viu. É frustrante, tem muita coisa que é frustrante, que não sai como a gente quer, infelizmente. Por vários motivos, não só por motivo médico, o médico em si, entendeu?
Então, assim, você tem que aprender a ser racional, a controlar aquilo. Mas já chorei na frente de paciente, já chorei junto com o paciente, já rezei junto com o paciente, já torci junto com o paciente. Isso é nosso, eu acho que isso é do ser humano mais que isso é do brasileiro. Você que tá fora, eu acho que tá percebendo o quanto é diferente. Essa, talvez, empatia que a gente tem. E o médico também precisa ter isso, porque se você não tem isso, você não cativa o seu paciente, ele não vai entrar no seu tratamento. Não adianta. Você tem que saber a hora que usar a parte sentimental e a hora de usar a parte um pouco mais racional, eu acho. Mas você aprende a ser um pouco mais controlado, eu diria. Acho que respondi, né? Respondeu. E aí lembrei de outra coisa quando você falava aqui. Que a gente, eu vou até perguntar uma coisa bem idiota aqui, às vezes você vai me xingar, mas é porque não só eu, acho que tem gente aí que assiste também Grey's Anatomy. O Rafael mandou agradecer e a Raquel também, a sua resposta. Por nada. Que eu vi um episódio que eles meio que tem que aprender a dar notícia da morte para os parentes, né, do paciente. Vocês têm alguma coisa do tipo também? Que a gente vê isso em série, agora a gente já não sabe se é verdade ou não, né? Tem, pelo menos lá em Sorocaba a gente teve um ano também, como teve português, teve um inglês, a gente teve uma outra aula, tinha aula com psicólogo também, para a gente justamente saber dar algumas notícias para que os pacientes entendam, porque grande parte da população brasileira não entende o que você está falando. Não entende. Com exceção, óbvio, de quando você está no seu consultório particular, que a população é uma população que conseguiu estudar, tem curso superior, e ainda assim não são todos, tá? A maior parte do Brasil não tem isso, e aí você acaba que precisa fazer a pessoa entender, que foi aquilo que eu falei no começo, né? Não é que você precisa falar o português correto, não é que você precisa estar sempre conjugando o verbo bonitinho. Você precisa falar de um jeito que o paciente entenda. Então, você precisa entender que o seu paciente é mais humilde ou tem um pouco mais de instrução para você saber que jeito que você vai conversar com ele. Mas sim, a gente tem que aprender a como falar para o paciente. E alguns pacientes, você fala e eles não entendem. Oi, Rafa! Desculpa, Lu. Imagina, pode aí dar oi pros seus fãs. Vou cumprimentando o povo. Eu vi que a Dani tá aí também. Oi, Dani, saudade. Eu acho que é isso, mas sim, a gente tem que saber falar com os pacientes. Eu acho que isso é grande parte. Você até mandou hoje durante o dia sobre erro médico, né? Oi, Aronzinho! Sim, eu vou colocar essa pergunta aqui agora. Então vamos lá. Como lidar com os erros médicos? Grande parte para você, eu não estou falando que se o médico errou, ele precisa dar um jeito de burlar aquele erro para que ninguém perceba. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o médico pode errar e grandes chances dele errar, porque a gente não está numa ciência exata, não é porque você fez passo a passo com um paciente deu certo, que você vai fazer o passo a passo com outro paciente vai dar certo, tá? Mas grande parte da influência o seu erro médico ser um problema gigantesco, óbvio que salvando óbito e tudo mais, mas assim, você cometeu um erro médico, mas se você tem um bom relacionamento com a família daquele paciente, com o paciente, se a família entende que você fez tudo que estava ao seu alcance, a chance de você conseguir lidar com aquele erro médico e aquilo te prejudicar menos é muito menor, entendeu? Então, a relação médico-paciente é tudo. Isso é fato. E vai do jeito que você lida com o paciente, do jeito que você conversa com o paciente. E até a nossa consciência, né? Óbvio que tem médicos que vai indo e ok, não liga, não tá nem aí. Mas a maior parte dos médicos, acredito eu, e quero acreditar nisso, precisa deitar a cabeça no travesseiro à noite e estar tranquilo que fez tudo o que podia fazer. E aí, essa é a grande dificuldade pra gente, né? Como é que você fala para uma pessoa que não entende de medicina, por exemplo, um juiz, que você fez
tudo que estava no livro, o que você já tinha feito com outro paciente deu certo, e com esse paciente, saberá Jesus, não deu certo. Então, assim, é muito difícil isso. E é aí também que entra um pouco do você se controlar na parte sentimental, para que aquilo não seja uma culpa tua e você carregue aquilo lá para sempre e pare de fazer a medicina ou a boa medicina que você estava fazendo, né? Eu acho que é mais isso, assim. Mas acontecem erros médicos, óbvio, acontece em toda profissão. O que eu costumo falar, e que eu sou muito medrosa, né? Logo que eu me formei, eu tinha medo de dar plantão, horrores. Dava plantão, mas tinha medo, horrores, de dar plantão. E aí ficava assim, Tamires, por que você tem medo? Porque, assim, eu me empenhava, eu estudava, eu tentava sempre ser correta, mas por que você tem medo se você tenta fazer tudo certo e tudo mais? Primeiro que as pessoas não sabem que você está tentando fazer tudo certo e tudo mais, e porque se a gente erra, talvez seja um óbito que vai acontecer. E aí você precisa aprender a lidar com isso. Oi, Amandinha, oi, Edileia, oi, Isa! Tudo bem? Bonitinha. Tá, eu acho que isso já tem tudo a ver com a outra pergunta que o Iago mandou, que é como lidar com a pressão de ser responsável pela vida de alguém. Que realmente acho que é um grande dilema, né, que os vestibulandos ou o pessoal que está na graduação cursando já enfrenta, né? É pesado, eu confesso, é pesado. Mas é isso que eu falei, cara, você precisa ter total consciência que você está fazendo o seu máximo, que você está tentando, que tudo que você tinha ao seu alcance foi feito. E mais do que isso, manter uma boa relação médico-paciente. Isso te deixa confortável caso alguma coisa aconteça. Até mesmo a família te ajuda, porque é muito óbvio quando médico nenhum gosta de perder. Isso é fato, isso já é perfil até. Na verdade, eu acho que pessoa nenhuma gosta de perder, mas médico menos ainda, eu acho. E aí você precisa... Cara, vai acontecer de alguma coisa não sair do jeito que você esperava. Então, você precisa aprender a lidar com aquilo para que você chegue em casa, durma em paz e vá para o dia seguinte trabalhar e fazer o seu melhor e continuar sempre fazendo o seu melhor e não parar. Mas que é pesado. Mas com o tempo, cara, não dá. Essas coisas não dá para você, assim, não tem uma fórmula mágica. Não tem. Eu acho que é isso. Oi, Camis. Outra perguntinha aqui, tá? A gente meio que se desviou, mas acho que é interessante responder a pergunta do pessoal que tá aqui participando ao vivo, né? Que é, qual área da medicina é a mais difícil? Difícil essa pergunta, né? Nossa, qual a área da medicina é a mais difícil? Vai muito do que você gosta. Por exemplo, eu acho, né? Eu sempre tive o perfil de ir mais para cirurgia do que para clínica. Então, as coisas que envolvem a cirurgia eram para mim as áreas mais legais. Por exemplo, anatomia. Adoro anatomia. Eu preciso disso para o meu dia a dia. Então, apesar de ser difícil, você vai porque você gosta, você estuda e aquilo você acaba aprendendo. Acho que não tem a parte mais difícil, tem a que você menos gosta, porque você menos se empenha. Eu acho que eu diria assim, na verdade. Mas todas as áreas são importantes. Não é porque eu fiz cirurgia, fiz prócto, que eu não preciso pensar. Muito pelo contrário. Eu também preciso pensar. É que aquilo não é o que me dá mais prazer. O meu maior prazer é no centro cirúrgico, é operando. Mas eu também preciso pensar. Preciso somar tudo que o paciente está trazendo, chegar em alguns diagnósticos, ver quais são os diagnósticos diferenciais para eu tentar em um. Para mim, muito mais fácil como cirurgia, porque eu tenho alguns exames que eles não me apontam como uma seta, mas eles me falam que aquilo lá é mais provável ou não. Eu acho que diferente da clínica. Na clínica você precisa pensar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência, que é coisa que eu não tenho. Eu tenho um adendo. A gente vê no Grey's Anatomy de novo, da neuro e dos cardios. É verdade? Ou é só nos Estados Unidos, ou é só no seriado? É fato. Que eles são os meios bambambando, assim, né?
Na verdade, eu acho que cirurgião é muito assim, independente da área que você vá, seja para neurocirurgia, seja para cirurgia cardíaca, seja para cirurgia geral, os cirurgiões, eles são mais enjoados. Eles são mais enjoados, assim, você precisa... São meio nojinho mesmo, você precisa ter um pouco de paciência com eles. Mas é porque eu acho que é isso, entendeu? A nossa resposta, o nosso resultado final vem mais rápido. Uhum. Então fica parecendo que é o que está trabalhando. Uhum. Entendeu? É que foi quem trabalhou. Porque o clínico, ele, na maior parte das vezes, ele não consegue resolver as coisas do dia para a noite. Uhum. E estou falando em comparação com a cirurgia, tá? Óbvio que algumas coisas sim, o clínico consegue resolver muito rápido e precisa resolver muito rápido, precisa começar a tratar muito mais rápido, mas o resultado final, o nosso, é praticamente logo pós-cirurgia, dependendo do que você tiver operado. Uhum. Então, sim, a gente fica meio um nojinho. A Gabi Não é perguntou, é verdade que no internato você aprende bem mais do que nos outros anos? Então, isso talvez seja nas faculdades que são tradicionais. A minha faculdade, como era PBL, eu entrei no hospital no meu primeiro ano. Eu comecei a conversar com o paciente no meu primeiro ano. Se eu não me engano, a Gabi responde a Júlia aí que estão assistindo, respondam aí. Eu acho que a delas também é. Essa é amiga da minha cunhada. Ah, tá. Eu acho que a delas também é PBL. O PBL você acaba indo para o hospital desde o primeiro ano, aprende a conversar com o paciente desde o primeiro ano, que eu acho que é o diferente do tradicional. Eu não fiz faculdade tradicional, conversei pouco com quem fez faculdade tradicional, mas o que eu vejo é isso. Mas o lugar que você mais aprende é quando você se forma, no dia seguinte você pegou o seu CRM e você precisa dar seu primeiro plantão. É ali que você vai aprender. Pelo menos para mim, foi o lugar que eu mais aprendi. Uhum. Com certeza, assim, ó, de longe, disparado. Porque durante o internato, durante a faculdade, na verdade, você vê as coisas muito fragmentadas. Apesar do PBL tentar juntar tudo, fazer, eles falam mesmo, o organismo único, mas a gente não consegue fazer isso. E aí, quando você começa a dar plantão, você tá ali com o paciente na sua frente. Eu falei, o meu primeiro plantão, eu peguei um paciente que estava com enxaqueca. Eu sou enxaqueca em pessoa, de precisar procurar o pronto-socorro. Eu sei o que precisa fazer, não como médico. Eu já sabia o que tinha que fazer como paciente, do tanto que eu precisei. Quando chegou o paciente na minha frente com enxaqueca, eu sabia que era enxaqueca e eu não sabia o que eu fazia. É inacreditável. Mas aí, assim, eu dei muita sorte das pessoas que davam plantão comigo, os coordenadores dos lugares aonde eu comecei a trabalhar, eles tinham uma preocupação de colocar um recém-formado com uma pessoa que já estava há mais tempo dando plantão, para ele pegar na mão, ensinar, mostrar como que é, você pensar também. Ela respondeu, acho que foi ela que respondeu, não foi? Que ela falou que é tradicional, o método dela? Foi. Então talvez para ela, o internato, ela vai aprender mais. Entra naquele negócio de como você aprende, né? Que cada um aprende de um jeito. Eu sempre fui de aprender na prática, muito mais do que aprender sentada, lendo livro, fazendo resumo e tudo mais. Então, ir pro hospital, conversar com o paciente, lidar com aquilo, ver que aquilo lá é real, que eu acho que essa é a diferença do tradicional, que você fica 4 anos tendo teoria e depois você vai para 2 anos que é no hospital. Uhum. Quando você chega lá, é aquilo ali que vai te ensinar, entendeu? Eu acho que você vai aprender muito, mas mais do que aprender no internato, você vai aprender quando você começar a trabalhar. Isso com certeza. Tanto que a Isa tá falando aqui, tá? O primeiro plantão, o primeiro mês é onde você aprende. A faculdade te dá o rumo, mas a prática é onde você realmente aprende. É exatamente isso. É exatamente isso. Perguntaram aqui também, tá? Eu não sei se vai dar tempo de fazer tudo, mas, gente, eu vou tentar. Pois é, acabei de olhar no relógio. Fala um pouco sobre essa residência de cirurgia. Você tinha falado, quando a gente conversou, né, tá? Que o médico não precisa, quem se forma em medicina não necessariamente precisa fazer uma residência, né? Não precisa fazer uma residência. Agora que eu vim para Bahia, eu percebi que isso é muito menos comum aqui do que a gente tem no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a gente tem uma ânsia de
putz, terminei a faculdade, eu preciso fazer uma residência, ao menos uma residência eu preciso fazer. A sub, ok, depois você escolhe se você quer fazer ou não, mas a residência a gente sai maluco, assim, é igual vestibular, você precisa fazer, você precisa passar, você precisa... Senão sua vida parece que para. Não, e não é também assim. Você não tem a obrigatoriedade de fazer a residência, tá? Eu sempre gostei muito de estudar e eu já tinha mais ou menos as coisas formadas na minha cabeça. Então, eu fiz a residência de cirurgia geral porque eu queria. A sub que foi meio que de supetão, assim, que eu pensei, literalmente, eu pensei a sub que eu ia fazer quando eu estava fazendo a minha inscrição. Não é que eu já tinha pensado em fazer prócto, não. Eu pensei quando eu estava fazendo as minhas inscrições. É bom que já responde até essa pergunta, tá? Mas vamos lá. Como os riscos de precisa... Não sabia. A Day é a minha cunhada, a namorada do meu irmão mais novo. Vamos lá. Da cirurgia geral, eu sabia que eu queria cirurgia, então foi aquilo que eu falei, que eu sou um pouco mais racional, eu preciso do resultado rápido, eu sou ansiosa, e eu acho que a cirurgia me proporcionaria isso. E aí a prócto foi pensando no Tamires fêmea e velha, tá? Basicamente, resumindo assim, foi basicamente isso, que a gente acabou conversando já mais um pouquinho sobre isso. Agora vamos lá, a residência de cirurgia geral. O meu hospital, o hospital que eu fazia, a residência, a gente tinha um chefe que era linear, que ele passava visita todos os dias de manhã, e aí a gente tinha outros chefes que na verdade não eram os nossos chefes, eles eram contratados pelo Estado, eles eram concursados pelo Estado. Então, para eles, a gente lá, a gente não lá, entendeu? É isso. Eu achei uma residência um pouco pesada, porque eu tive pouco R+. E a gente acaba aprendendo muito com R+, já que lá a gente não tinha chefes tão presentes assim, tá? Porque o linear, ele passava de manhã e ia embora, e ok. O resto do dia você passava sozinho. E aí, os R+, que ajudariam a gente. E aí, eu tive pouquíssimo. Meu primeiro plantão lá, eu já não tive R+, porque acabou desistindo muito no ano anterior. E aí, como eles eram poucos, eles não davam conta de cobrir todos os buracos da escala, então alguns dias ficava com buraco mesmo e paciência. Mas não posso reclamar, tá? Porque fiz bastante procedimento, operei bastante, atendi muito paciente, porque não tinha um a mais para dividir. É isso. O que ela queria saber, assim, da residência de cirurgia geral? Como que é o nosso dia a dia? Será que era isso que ela queria saber? Eu não sei, talvez seja. Vamos lá. É a Adileia, agora que eu vi. É porque ela quer fazer. Di, é uma residência que, assim, você precisa ter muita paciência, cara. Porque todo dia tem a rixa clínica cirurgia geral. Todo dia tem um paciente, pelo menos, que não é da clínica, mas também não é da cirurgia geral. É seu, é meu, eu não é... Sempre tem. Olha só. Na cirurgia também tem aquilo que eu falei, né? Que todo mundo acha que é reizinho, então você precisa cuidar bastante disso, ter bastante paciência com isso. Mas eu acho que é uma residência... Tamires, que sou ansiosa e preciso do resultado, foi uma residência que eu me empenhava muito para chegar nesse resultado, tá? O hospital que eu fiz a residência, em algumas épocas do ano, faltavam alguns materiais. Quem fez residência comigo sabe, não estou mentindo. E aí a gente tinha que se virar com o que dava, a gente tinha que fazer o que dava, porque a gente atendia mais de 3 milhões de habitantes do extremo sul do estado de São Paulo, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, e que você é a salvação deles, entendeu? Então, assim, é uma residência que te ensina muito, que você precisa se virar muito sozinho, e basicamente a palavra da cirurgia geral é proatividade. Se você não tem proatividade, não vai, não anda, não acontece. E proatividade é assim, pelo menos lá em Sorocaba, tá? Hoje eu acho que mudou muito essas coisas, não lá em Sorocaba, mas eu acho que nos outros lugares. Pegar o paciente na maca e levar o paciente para fazer o exame, porque senão ele vai demorar para fazer o exame, você vai demorar para ter o resultado, você vai demorar para intervir. Então, é basicamente isso, é a proatividade. Que eu acho que foi o que eu sempre tentei passar para os meus R-. Você não precisa ser mais inteligente, você não precisa ser a pessoa que estuda mais, você precisa querer fazer. Só de você querer fazer já é, nossa senhora, já tá lá na frente.
E os chefes veem isso, viu? A gente acha que não, mas os chefes veem. Os chefes sabem exatamente quem faz e quem não faz. Quem folga nas costas dos outros e quem não folga. Porque quando a gente tá fazendo as coisas, tem uns que você olha e fala assim, puta que pariu, só eu tô fazendo. O chefe sabe quem é que tá fazendo. Não que isso vai mudar muita coisa, assim, em relação do dia a dia. Até porque entra aquilo que eu falei de você deitar e ter a sua consciência tranquila. Faça. Porque na maior parte das vezes, você é a pessoa que tá ali, que o paciente depositou toda a esperança que ele tem, tudo que ele tem na vida, ele depositou em você. Então faça. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. De verdade, acho que é isso. Tá, a gente só tem mais 2 perguntas, eu vou terminar com essa penúltima, porque a gente só tem 8 minutos, então a gente vai ter que correr. O Alex perguntou, achei super interessante, muitas pessoas ainda fazem a medicina por status. Clima tenso. Mas eu acredito que sim, tá? Pelo menos é que eu me formei, eu entrei na faculdade, eu tava fazendo as contas aqui, já tem 10 anos. Bom, mas quando eu entrei na faculdade, sim, tem muita gente que faz a faculdade por status, e é uma faculdade que eu já falei, é um dos únicos cursos que você se forma, você pega o CRM e no dia seguinte você começa a trabalhar para ganhar o quanto você trabalhar, entendeu? Então, assim, você quer trabalhar para ganhar 10 mil mês, você trabalha para ganhar 10 mil mês. Você quer trabalhar para ganhar 20, você ganha 20. Você quer trabalhar para ganhar 30, você ganha 30. E isso talvez brilhe os olhinhos de muita gente que é ganancioso, tá? Isso tem bastante. Isso tem sempre na medicina. Mas eu não sei se essas pessoas são realmente felizes com a medicina, tá? Mas tem. É um dinheiro que você trabalha quanto... Eu até usei o exemplo dos meus irmãos que são engenheiros. O Alex, que é engenheiro. Você entra numa empresa, você sobe dentro daquela empresa e você chega num patamar. Daquele patamar é difícil ou às vezes nem tem mais para onde você subir. Então aquele é o seu teto, você ganha aquilo lá de teto. Na medicina, a gente não tem isso. Porque a gente não tem nenhuma regulamentação. Então, eu posso dar quantos plantões eu quiser. Tem orientação do CFM, do Conselho Federal de Medicina, mas não tem nada que te impeça de trabalhar, por exemplo, 72 horas seguidas. Nada que te impeça, tá? Então, tem muita gente que faz por status por causa disso. E tem também os que faz porque o pai fez, o avô fez e tudo mais, isso acontece. Mas eu não sei se são pessoas felizes, não, viu? A Amanda mandou assim, isso mesmo, não pode ter preguiça nem deixar que te mandem fazer as coisas. A Isa falou maravilhoso ensinamento e a Amanda falou de novo que as pessoas esquecem que estão lidando com vidas. Exatamente. Por isso, tá, que eu vou terminar a live com essa outra pergunta que o Alex fez, porque o Instagram vai acabar com a nossa live daqui 5 ou 6 minutos. O que você deixa de mensagem para quem quer ser um futuro médico, né? Então, essa live é justamente para eles. Talvez não estejam todos aqui assistindo por causa de faculdades e trabalho, etc. Mas eu vou tentar deixar a live salva e espero que eles assistam depois. Então, o que você deixa aí de mensagem para os futuros? Amandinha, obrigado. Isa, obrigada. Noemi, beijo, saudade, meu bem. Vamos lá. De mensagem, o que eu acho? Faça a medicina porque você quer tratar de uma vida. Porque você está tratando de uma vida. E é aquilo que eu falei. Os pacientes, às vezes, eles chegam tão debilitados que você é a última esperança que ele tem. Então, sempre lembre que você pode ser a última esperança dele. Sempre tente fazer o seu máximo, deixar a pessoa confortável. Por mais que você olhe para a pessoa e fale assim, nossa, eu não tenho muito mais o que fazer para esse paciente, faça o seu máximo. Ele vai perceber que você está fazendo o seu máximo, tá? E eu acho que não faça por status, porque isso não vai te deixar feliz. É uma faculdade que você precisa se empenhar, é um pós-faculdade que você precisa se empenhar. Lidar com pessoas diariamente cansa, você sabe disso. Que você quando você dá aula, você sabe disso. São pessoas completamente diferentes umas das outras que você precisa lidar com todas elas. Saiba manter uma boa relação médico-paciente. Para você, mesmo que tenha o erro médico, que eles entendam e que você entenda mais do que eles, que você entenda que você fez o seu máximo. Tudo que estava no seu alcance.
que você estudou para isso. Eu fiz, foram 10 anos de estudo, hein? 9 anos de estudo e ó, tá fácil não. Mas é isso. E para quem tá prestando vestibular, sentar a bunda, estudar, não tem outro jeito, e deixar a cabeça leve. O que é seu, a sua hora vai chegar, você vai conseguir chegar lá, você precisa ter paciência. E às vezes, eu ficava me perguntando, gente, eu falava pra Lu, 5 anos de cursinho não tem mais o que eu possa aprender aqui, pelo amor de Deus, todo ano é a mesma coisa, todo ano é a mesma coisa, Você vai entrar na faculdade quando você estiver preparado para entrar na faculdade. Se eu tivesse entrado mais nova na faculdade, eu tinha abandonado. Isso eu não tenho dúvida. Se eu tivesse entrado mais nova, eu tinha abandonado. Porque eu já não tenho paciência. Antes eu tinha menos ainda. Eu tinha abandonado. De verdade. Eu acho que é isso. Senta, estuda, acredita, cabeça leve e vambora. Se você não passar... né, tá? Ano que vem tem cursinho de novo, faz cursinho de novo, se empenha de novo e vambora. Acho que é isso. Não tem muito mais o que fazer, não. Não tem segredo. Exatamente, tá. As meninas estão mandando aqui que você arrasa, que orgulho de você, você é top. A Dilia mandou assim, por mais lives assim, parabéns pela iniciativa, muito obrigada. A gente nessa quarentena, né, em casa, acho que é o mínimo que a gente tem a fazer, é tentar, 1 minuto e 55, a gente tá cronometrando aqui. Tá, então eu já queria agradecer muito, como você falou desde o começo da live, né, acho que eu e a Isa que a gente tá aqui, mais as outras pessoas que fizeram cursinho com você, assim, pra nós foi um presente ter te conhecido, e até hoje a gente mantém um pouco de contato. A gente aprendeu muito com você. Você falou assim que tudo tem o seu tempo, né? Eu acho que a gente fez cursinho aquele ano para conhecer pessoas como você. E agradeço muito a sua disponibilidade dessa 1 horinha do seu tempo precioso, né? De descanso, para tentar ajudar a molecada aí. Imagina, se tiver mais perguntas, me mandem. Agradeço muito que você tenha força para continuar fazendo isso, porque eu sei que não é fácil. Minha mãe foi professora e desistiu, porque tem que gostar, tem que querer, como toda profissão, na medicina, para dar aula, para ensinar. Já tô chorando, Isa, eu sou dessas. Vocês sabem disso, cara. E fora a saudade, cara, meu 2009 foi sensacional. Olha, não dá nem pra falar data, faz tanto tempo, Jesus. Meu 2009 foi sensacional. Eu falo que eu só passei pra fazer medicina porque vocês estavam lá no fundão comigo. Isso é outra coisa, hein? Não precisa sentar lá na frente pra passar em medicina. Viu? Eu passei no ano que eu sentei lá no fundo. Última carteira, hein, gente? Na última carteira eu sentava, exatamente. Saudadezinha. Obrigada, pessoal, que assistiu, que prestigiou. Obrigada a nossa doutora, que ela não gosta que chama de doutora. Mas obrigada de novo, viu, gente? Obrigada, boa noite a todos. Boa sorte pra quem tá prestando prova. Beijo, pessoal. Beijo, tchau. Tchau, tchau.